Aliás, foi exatamente isso que ocorreu no Estádio Independência por ocasião do jogo Atlético e Arsenal de Sarandi, né, que você mencionou esse episódio. Estava todo mundo no estádio. Então, por isso, as providências foram tomadas todas ali, do início, que foi a atuação da Polícia Militar, ao final, que foi a atuação, no caso daquele dia, da juíza de plantão. Conta pra gente como é que foi aquele episódio, que eu comecei a ficar seu fã. Foi antes das manifestações, foi aquele dia. Eu olhei, pô, essa coronel aí, meu amigo, olha, com ela, a banda com ela toca diferente. Na verdade, olha pra você ver, eu falo que eu não acredito em coincidência, sabe, o Regis? Eu também não. Não acredito em coincidência, por acaso. Não, pra mim, tá tudo estabelecido. É óbvio que as suas escolhas, né, o seu livre-arbítrio faz parte do contexto, mas naquele dia em especial eu recebi uma ligação do Coronel Carvalho, que eu até citei agora há pouco, e ele me dizendo que nós éramos responsáveis, eu pelo policiamento da capital, como eu já mencionei, e ele do policiamento especializado. Então, quando você ia para um jogo de futebol, responsabilidade interna é do Comando de Policiamento Especializado. Externo é do Comando de Policiamento da capital. Então, o policiamento fora do estádio era comigo, dentro do estádio era com ele. E nós estávamos presentes mesmo, fisicamente presentes, sobretudo nos eventos maiores e eventos que nós sabíamos que poderia ter algum problema, porque nada melhor do que você já estar ali, porque você tomando uma providência ali, você não permite que esse problema cresça. E nesse dia em específico, ele me ligou e me perguntou se eu estaria à noite na supervisão do policiamento, porque teríamos esse jogo, e era um jogo da volta. O Atlético já havia ganho a partida de ida, e esse era a partida da volta. Eu falei, vou estar lá. Ele falou, olha, hoje eu não vou poder estar. Você podia dar uma olhadinha para mim na parte do policiamento interno. Eu falei, perfeitamente, deixa comigo. E aí, a parte que era do CPC, ok, eu conversei lá com os comandantes da parte interna, estava tudo devidamente alinhado. Vamos para o jogo. Quando estava próximo de terminar a partida, que no intervalo já tinha tido um problema com a arbitragem e os jogadores argentinos, mas era algo que era afeto ao policiamento interno, Comando de Policiamento Especializado. E eu do lado de fora. Quando o jogo estava se encaminhando para o terço final, eu falei, eu vou aproveitar, vou ao estádio, vou ao banheiro, porque depois aí é comigo, porque é a torcida saindo do estádio. E quando entrei e estava retornando, e nesse caso saindo do estádio, eu encontro com o comandante-geral à época, Coronel Santana, atleticano, e me cumprimentou na saída, e ali eu parei por 5 minutos para conversar com ele. Foi exatamente o momento em que a partida termina e começa aquela confusão no campo. Ele olhou, eu falei, comandante, senhor me dá licença que eu vou ter que ir lá. Saí, desci imediatamente. O primeiro desafio era colocar o time argentino no vestiário, porque o time do Atlético já tinha saído. A confusão era entre os jogadores argentinos, a arbitragem e os primeiros policiais que estavam ali, que já tinham sido agredidos. Um deles, inclusive, com uma pesada nas costas. E aí nós conseguimos rapidamente reunir um policiamento e conduzir todo o time para dentro do estádio. Bom, alguém pode pensar assim, problema resolvido. Não, problema iniciado. Porque eles não iriam sair dali aprontando aquela confusão toda, agredindo policiais e achar que ia todo mundo embora sem problema nenhum. E uma das coisas que nós fazemos, Chico, Regis, você que está em casa, é buscar informações acerca do comportamento de equipes de fora que vem jogar aqui e torcida. Então, por que eu estou citando isso? Nós já sabíamos que torcidas argentinas têm por característica, no meio de confusão,
tentar subtrair qualquer item do fardamento de um policial. Olha só. Para levar de souvenir. Ou seja, a gente provoca uma briga e leva alguma coisa. Mostrar como troféu. Puxa as platinas, puxa uma insígnia. Boné. Pois é. Depois que eles estavam já dentro do vestiário, e aí nós precisávamos começar a tomar as providências sobre as agressões que tinham acontecido. Inclusive, vocês vão se lembrar, pela janela, eles atiraram cadeira, que acertou um jornalista de Pedro Leopoldo. Um radialista, exatamente. Um radialista de Pedro Leopoldo, inclusive. Eu não vou recordar o nome de todo mundo, mas os fatos ainda estão frescos na memória. Então eu precisava tomar as providências. Quando eu me encaminho para a porta do vestiário, a porta se abre, eu recebo uma pesada no peito e alguém puxa minha boina. Atrás de mim tinha um tenente e eu estava numa base, não caí. Mas assim, foi ato contínuo, abre de novo a porta. Aí sai o cônsul da Argentina, o vice-cônsul da Argentina, o diretor de futebol do Arsenal de Sarandi, vieram os três à porta do vestiário e vieram, quando a porta abriu, deram de cara comigo. Ah, porque nós precisamos sair, porque temos um voo fretado. E eu disse, olha, lamento informá-lo que daqui do estádio ninguém vai sair. A delegação está toda ela retida agora, a partir de agora, para que eu possa adotar as providências das agressões que foram praticadas aqui. E eu só vou começar depois que devolverem a minha boina. Aí fecha a porta, provavelmente confabularam lá, deram o azar de estar jogando Independência, e eu digo deram o azar porque o estádio lá tem um vestiário bastante acanhado, e é uma porta só. Dá para ouvir tudo. Não é que dá para ouvir, não tem como sair, não tinha como sair. E aí voltaram poucos minutos depois dizendo, não tem boina. Eu falei, olha, o senhor está vendo essa quantidade de policiais que tem aqui? Esses aqui eu posso substituí-los de forma infinita. Quando der o tempo de descanso deles, eu troco, mando vir outra tropa, mas enquanto a minha boina não retornar, eu nem começo a tomar as providências que eu ainda vou tomar. A escolha dos senhores. Aí volta lá para dentro, passa mais... Aí nesse caso não foram nem minutos, segundos depois abre a porta, minha boina é devolvida. Aí eu me lembro direitinho que eu coloco a boina na cabeça e falei, a partir de agora eu vou começar a adotar as providências. E aí todos os profissionais de imprensa estavam lá, muitas câmeras, né? E eu chamei, à época, o comandante do 16º Batalhão que trabalhava comigo, um colega de turma, queridíssimo, tenente-coronel José Geraldo da época, hoje coronel Zé Geraldo, já na reserva também. E falei com ele, olha, agora nós vamos... E ele também, no caso, responsabilidade de policiamento externo. Mas naquele momento ali, nós não tínhamos um problema externo. O policiamento que estava do lado externo já tinha conseguido, a torcida que estava saindo era só a torcida do Atlético, então saiu feliz, estava classificada com outra goleada, então provavelmente não teríamos problema na área externa e de fato ficou um efetivo mínimo, porque a maior parte eu recomendei que fosse refluída para dentro do estádio. E aí nós fomos começar a tomar as providências com relação às agressões, né? E eu solicitei das TVs que me cedessem as imagens, para que através das imagens eu pudesse fazer a identificação de um por um para eu individualizar as condutas. Você chamou o VAR. Chamei o VAR. Todas as equipes de TV atenderam prontamente, à exceção de uma que falou, olha, nós não podemos e tal. Eu falei, olha, a escolha é de vocês, a juíza está aqui no estádio. Quando eu falei a juíza está aqui no estádio, quando eu olhei, já tinha descido o delegado de polícia,
doutor Felipe, à época eu lembro bem, porque esse aí a gente trabalhou mais de perto, desceu o defensor público, o promotor de justiça, que por sinal falava espanhol, o defensor, o promotor, a juíza. Eles desceram, porque estava aquela confusão, para se inteirar do que estava acontecendo. Então, quando a maior autoridade, digamos, ali no caso, eu diria que nessa escala eu iria tomar providência, ia passar para o doutor Felipe, Polícia Civil, ele para o promotor de justiça, no final ia cair na mão da juíza para ela sentenciar. Falou, excelência, aconteceu isso, isso e isso, e nós vamos ter que fazer ocorrência, vai dar um trabalho. Ela falou para mim assim, coronel, estamos todos lá no juizado, aguardando as providências da senhora. Nenhum de nós com pressa. Eu pensei comigo, agora, né? Tô tranquila aqui com isso. Vou resolver tudo como tem que ser. Só para lembrar, Cláudia, foi Atlético 5, Arsenal de Sarandi 2, numa quarta-feira, 4 de abril de 2013. E tô lendo aqui no Super Esportes dessa data aqui, ó. Os jogadores identificados pelas imagens das TVs foram o Damian Pérez, responsável pelo chute contra o escudo de um policial, Jorge Ortiz, Milton Celis, Nicolás Aguirre, Lisandro Lopes e Danilo Benedetto. A princípio seria o lateral direito Hugo Nervo, mas este foi confundido na análise dos vídeos. Eles serão encaminhados para a delegacia do Independência e prestarão depoimento. O presidente do Atlético, Alexandre Calil, o diretor de futebol, Eduardo Maluf, acompanharam de perto todo o desdobramento da confusão no Independência. E aí tem uma fala do Eduardo Maluf: eles não tiveram respeito e agrediram uma mulher. O time já está praticamente eliminado e vem a Belo Horizonte fazer toda essa confusão. Acredito que a Conmebol tomará todas as providências para puni-los, afirmou Maluf à Fox Sports na época. Ó, para encurtar, porque se deixar aqui eu vou com todos os detalhes, né? Mulheres são detalhistas, né? Para resumir, essas imagens que inicialmente nós não teríamos acesso, eu falei, olha, excelência, eu vou precisar requerer a senhora, porque tem aqui umas imagens, todas são importantes, mas uma aqui está dizendo da impossibilidade de ceder. Ela falou, não, só requerer aqui que eu determino. Não careceu, porque depois eles perceberam que a intenção era apenas de tomar as providências legais. Jogadores identificados, boletim de ocorrência feito. Eu me lembro que a época... Que hora você saiu do Independência? Você quer saber agora ou você quer saber no final? Só para ter uma ideia, a notícia do dia era a seguinte: o voo do Arsenal de Sarandi de volta para a Argentina, anteriormente marcado para 1h30 da manhã, foi cancelado. O elenco teve de retornar, aliás, o elenco deve retornar a Sarandi somente à tarde, na tarde desta quinta-feira, após a resolução de todas as pendências relacionadas à confusão em Belo Horizonte. Ô Regis, eles tinham voo fretado. Quando eu falei que só iriam sair depois de todas as providências adotadas, assim que nós conseguimos identificar os agressores pelas imagens, estava fazendo a ocorrência policial, ou seja, todo mundo já estava identificado. E não era o time inteiro, não era toda a delegação. Eu voltei até o vestiário e falei, olha, os que foram identificados agora estão na delegacia, nós vamos fazer a ocorrência, os demais, se quiserem, estão liberados. Aí aquela, não, vamos sair todos juntos. Eu falei, perfeitamente. Então o restante da delegação que não estava diretamente envolvida nos crimes cometidos, ficou lá no vestiário e estava liberado. Não precisei gastar efetivo lá para poder não permitir a saída, porque estavam liberados. Os demais foram levados e as providências começaram a ser adotadas. E o interessante é que quando o assunto chegou na mão da juíza, e aí tem a parte que é a parte que a pessoa que faz acha que não passa por ela. Depois de identificados, nós fomos à porta do vestiário e começar a chamar, fazendo uma chamada. Saíram todos de lá, foram encaminhados. As imagens devem existir até hoje. Em fila indiana, de mão para trás, cabeça baixa, direção à delegacia.
Então, chegando na delegacia, providências, chega na mão da juíza, a juíza começa a dar a sentença e já estabelecer um valor de multa e mais indenização por cada vítima agredida, pecuniária. E aí, Chico, eu vou fazer aqui um parênteses para enaltecer aqui, né, o apoio que nós recebemos naquela noite do Eduardo Maluf, saudoso Eduardo Maluf, que à época era o diretor de futebol do Atlético. Foi assim, impecável. No momento que começou a confusão e que os jogadores do Atlético já tinham saído, o Maluf pessoalmente veio até mim e falou: olha, coronel, eu estou aqui, vou permanecer no estádio, qualquer coisa que a senhora precisar pode contar comigo, e estarei aqui no suporte enquanto as providências são adotadas, etc. Porque no final das contas, Regis, quando vieram as punições pecuniárias, o Atlético é que salvou a pele dos argentinos. Porque eles não poderiam sair dali enquanto a juíza não dissesse que estava tudo certo. E eles não tinham dinheiro. E aí o cônsul foi até o Maluf para pedir ao Maluf o recurso emprestado para o pagamento da multa e mais a indenização que foi estabelecida por cada vítima que eles agrediram. E esse dinheiro, quem emprestou em espécie foi o Eduardo Maluf, a diretoria do Atlético, na pessoa do Eduardo Maluf, para que no dia seguinte eles pudessem repor ao Atlético esse valor que foi necessário. O certo é que no final, eu estava indo para casa, eu aguardando a juíza dar a sentença, eu falei assim, puxa vida, mas eu não consegui identificar o jogador que tinha me agredido. E todo mundo recebendo uma indenização. Se eu não estiver enganado, ela estabeleceu algo entre 5 ou 7 mil reais por cada vítima. Foram quantas? Foram umas 8 ou 9. Todos policiais? Policiais, o radialista, né? Todos policiais, a única vítima civil era esse radialista lá de Pedro Leopoldo. E quando a juíza leu, todas as vítimas tinham que estar de acordo com a sentença, né? Em ser ressarcida e tal. E aí ela foi lendo aquela sentença interminável. Na hora que ela chegou em mim, eu disse a ela assim, excelência, eu não estou de acordo. E eu estava recebendo um valor de indenização ali. Falei, não estou de acordo. Ela falou, por quê? Falei, olha, eu abro mão de ser ressarcida pecuniariamente aqui, mediante um pedido de desculpa público do meu agressor. Ah, pra que eu fui falar isso? Me lembro direitinho que nós estávamos numa sala no Independência e todo mundo estava nessa sala. Na hora que eu falei isso, eles concordaram. Aí veio, o cônsul veio e pediu desculpa, saiu. Aí veio o presidente do clube, veio o diretor de futebol, veio o técnico, veio o capitão. Todos me pediram desculpa. Todos, publicamente. A hora que o capitão veio e pediu desculpa, eu falei, as desculpas dos senhores estão aceitas, mas quem me agrediu ainda não me pediu desculpa. Nessa hora, eu estava numa ponta e eu olhei em linha reta, lá no final, sentado em cima de uma mesa, num cantinho lá, estava o jogador, se eu não estiver enganado, era o camisa 5, era o volante do time, um jogador jovem, inclusive. Ele sai lá do fundo e vem andando na minha direção, para na minha frente e fala, eu peço desculpas, não foi algo bonito da minha parte. E eu, na época, lembro... Você jogou verde, né? Ou você sabia? Não sabia que era ele. Eu sabia que era um dos que estava ali, mas que era aquele ali eu não sabia. Então ele veio, ele se apresentou, ele veio andando na minha direção, parou na minha frente, baixou a cabeça, pediu desculpas. E aí eu não perdi a oportunidade. Eu falei, olha, eu lamento profundamente que um jogador jovem como você já começa a sua carreira assim. Nós estamos aqui trabalhando arduamente, vamos receber o ano que vem para a Copa do Mundo o seu país, o seu torcedor,
para você vir aqui e cometer um ato como esse. Lamentável. Eu espero que sua carreira seja longa e que fique nesse ato lamentável aqui, que você não repita. Aí depois disso a juíza foi lá para corrigir a sentença, porque agora eu estava indo para casa com a sensação do dever cumprido. Todo mundo identificado. Não, ali, isso, Rez, aconteceu, era por volta, salvo engano, era quase 5 da manhã. Aí a juíza ainda foi redigir novamente a sentença para ser lida, todos de acordo, assinar. Eu sei que a minha recomendação para que o time fosse escoltado de volta, salvo engano, eles estavam no Ouro Minas, tinham fechado a conta porque do estádio iam pegar o voo fretado, tiveram que voltar para o hotel, então eles iam retornar. Eles saíram do estádio Independência, isso eu me recordo bem, era 7 da manhã. Aí deu tempo de eu ir em casa, tomar um banho, trocar a farda e voltar para o trabalho. Aqui, ó, o portal Terra da época, dia 4 de abril de 2013, registrou aqui, ó, manchete do portal Terra. Conmebol critica ação policial imperdoável, entre aspas, contra o Arsenal de Sarandi. Porque a Conmebol, gente, fica no Paraguai, mas os argentinos é que mandam e mandavam mais ainda. O Julio Grondona era o presidente da AFA e o filho dele era o presidente desse time, o Arsenal de Sarandi. Sarandi é na Grande Buenos Aires. Aí está dizendo aqui, ó, o secretário-geral da Conmebol, o argentino José Luiz Meissner, fez duras críticas nessa quinta-feira à ação policial no jogo entre Atlético e Arsenal de Sarandi, na noite dessa quarta-feira no Estádio Independência. Após o apito final da partida, que valeu pelo Grupo 3 da Libertadores da América, terminou com vitória do Atlético por 5-2, a polícia teve de entrar em campo para escoltar o árbitro e iniciou-se então, ainda no gramado, uma troca de agressões que se estendeu ao vestiário e na qual até um radialista foi atingido. Aí na sequência aqui, o camarada, esse secretário-geral da Conmebol, fez um drama, falou que a polícia do Brasil fez ontem à noite aos jogadores do Arsenal é imperdoável e incompreensível e não se pode repetir. No entanto, nós não podemos garantir de maneira séria e responsável que isso não voltará a acontecer, porque temos limitações, disse o dirigente à agência estatal de notícias argentina, Telam, né? E aí entra aquilo que você dizia, né, Cláudia? Se tudo não tiver amarradinho, direitinho, Ministério Público, Justiça, Polícia Civil... Nós não teríamos conseguido esse resultado. E eles todos saíram, naquele dia, quando a juíza os liberou, todos avisados. Existe uma legislação no Brasil que permitiu que fosse feita essa transação penal aqui, para que você saísse impunido de forma pecuniária, multa. A partir de agora, repetido um ato desse no Brasil, vocês não são mais primários, porque já existe uma sentença que os condenou. Agora é chilindró. A partir da... Se fizerem novamente, forem reincidentes, é prisão. Todos saíram daqui avisados. E aqui, ó, completando a notícia no dia, na quinta-feira, dia seguinte... A polícia de Belo Horizonte indiciou 8 jogadores do Arsenal que foram detidos e posteriormente libertados após o pagamento de multa, fiança, né? Feito através de um empréstimo junto ao Atlético. O Galo, na época, o Calil mandou pegar o dinheiro vivo da bilheteria e dava lá o valor referente em dólares. Primeiro era a multa. Pelo episódio, a juíza multou a delegação, os argentinos foram multados pelo conjunto da obra. E depois, cada um deles teve que pagar a indenização por essas vítimas todas. Eu não lembro se foi 5, se foram 7 mil reais em espécie paga a cada uma delas. Aqui, eu lembro que o radialista, Chico, na hora saiu feliz da vida, porque ele falou que era um dinheiro que ele ia usar, que ele não tinha machucado tanto assim, que bateu, mas não causou uma lesão grave, foi uma lesão aparentemente leve, mas que aquele recurso ia ser ótimo, assim, serviria para uma obra que ele estava fazendo em casa, que ele precisava pagar, etc, porque saiu todo mundo de lá com dinheiro no bolso. E aqui, ó, eles foram condenados a pagar uma multa de 38 mil reais ao Ministério Público, dos quais 26 mil serão destinados a instituições de caridade e os outros 12 mil serão divididos entre 2 policiais agredidos e um jornalista atingido por uma cadeira.
A tenente-coronel Cláudio Romualdo, que foi alvo de agressão do meia Ivan Marconi, não pediu sanção ao jogador. Porque você só quis o seu cap de volta. Do jogador eu queria. Desculpas. Eu queria que ele fosse devidamente identificado no boletim de ocorrência como meu agressor, na sentença da juíza, porque até então era agressão generalizada. Mas quem agrediu quem? Eu fiz questão que ele fosse identificado e que pedisse desculpas publicamente. Por isso eu abri mão do valor pecuniário da indenização que todo mundo recebeu. E os valores recebidos para o Ministério Público, que foram estabelecidos em multa, foram destinados a uma instituição de caridade. Os atletas foram acusados de desacato à autoridade, lesões corporais e danos ao patrimônio. Essa última devido a um quebra-quebra ocorrido no vestiário, porque eles quebraram o vestiário todinho. Isso daí sem contar o que eles tiveram que indenizar o Independência porque eles danificaram o vestiário.